Pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Paulão, professor de Ciências do Grupo SEB, Unidade Ribeirânia. Vamos para mais uma videoaula do 8º ano. E o tema desta vez é fontes de energia renováveis. Na última videoaula nós tínhamos visto as fontes de energia de um modo geral, falamos brevemente das energias não renováveis, das fontes de energia não renováveis, e agora as fontes de energia renováveis. O que são fontes de energia renováveis? São aquelas fontes cujo o ciclo natural de renovação ele acaba sendo compatível com a escala de tempo humana, certo? Então, mesmo por isso, são fontes que têm pouca chance de esgotamento. E nós vamos ver agora algumas dessas fontes, algumas dessas possibilidades, inclusive para serem alternativas em relação ao uso do petróleo como fonte de energia, que é uma fonte de energia não renovável, certo? Então essas fontes podem sim substituir em grande parte a fonte petróleo, que é uma fonte não renovável, certo? O primeiro exemplo que nós damos aqui é a energia solar, energia que vem do sol, certo? Que pode perfeitamente ser utilizada para o aquecimento de um fluido, pode ser água, pode ser um óleo, ou também diretamente através das chamadas células fotovoltaicas, certo? Então, a energia solar ela pode ser utilizada para o aquecimento, por exemplo, de piscinas, Pode ser utilizada, nós vimos muito isso, até no slide aí, nós temos um exemplo de calculadora que tem uma fonte solar, relógios, satélites, realizar a geração de eletricidade em residências, hoje em dia cada vez mais utilizado esse tipo de energia, certo? Vocês já devem ter visto essas placas fotovoltaicas, que é uma tecnologia que ela já converte diretamente a energia solar em energia elétrica. Esses painéis estão sendo amplamente instalados em residências, em telhados de residências, justamente para facilitar a captação da energia solar. Tudo bem? Nós chamamos a tecnologia termosolar justamente esta que cuida do aquecimento, tanto no aquecimento de ambientes, o aquecimento de água de piscinas. Tudo isso é uma possibilidade, ou são possibilidades de uma fonte renovável que é a energia do sol. Certo, pessoalzinho? Um outro tipo de fonte de energia renovável é a energia que vem dos ventos, A chamada energia eólica. É uma energia que ela é produzida a partir dos ventos, gerada através do que nós chamamos de aerogeradores, certo? Isso já foi muito utilizado na história lá atrás, para moer trigo, no bombeamento de água, nas próprias caravelas, as caravelas que chegaram, por exemplo, até o nosso continente, no descobrimento da América, no descobrimento do Brasil, Então no transporte, elas eram movidas a vento, Então era um tipo de energia eólica. Esse uso vem se difundindo, mas ele vem ainda muito pequeno, O uso da energia eólica, quando comparado com outras energias, ele é muito pequeno. Uma coisa interessante, olha lá, o impacto ambiental ele é desprezível se comparado às outras fontes de energia que dependem da queima de combustíveis fósseis, como nós já citamos o caso do petróleo. Tá? Alguns impactos ambientais que seriam contrários à energia eólica. Primeiro, a poluição visual e também sonora, certo? Esse tipo de energia também pode causar interferências em sinais de rádio, de televisão, tá certo? E também
um problema ambiental sério em relação à população de pássaros que vivem nessa região devido ao movimento das pás que vai gerar essa energia. Tá certo? Continuando, nós temos ainda um tipo de fonte de energia renovável, inclusive muito utilizado no Brasil, que é a energia de biomassa. Né? Vamos ver a definição aí. O que seria energia de biomassa? Acompanhe comigo. Olha lá, é aquela que utiliza recursos renováveis de origem animal ou vegetal para produzir energia. Por isso, biomassa, certo? É de algum elemento, algum organismo vivo. Tudo bem? Olha lá, biomassa inclui, dentre outros exemplos, carvão vegetal, etanol, por isso que eu falei que é muito utilizado no Brasil como fonte alternativa de energia, o biodiesel, o biogás, certo? E também a queima da madeira, né? Que é uma das formas mais antigas de obtenção de energia. Como exemplo de biomassa, já falei para vocês o etanol, que ele é obtido de diferentes fontes, né? O milho, principalmente a cana-de-açúcar, certo? Até mesmo porque ela tem a maior vantagem energética, né? A cana propicia essa maior vantagem energética. E uma das grandes vantagens, né, da utilização do etanol ao invés da gasolina é que o etanol é muito menos poluente, né? Emite menos CO2 do que a gasolina. Inclusive no Brasil nós temos a presença até de um programa, né? O Proálcool, que investe justamente nessa produção desse chamado biocombustível, certo? Que é o etanol. Nós temos outros exemplos de biomassa, né, de energia de biomassa, como por exemplo o biogás, que ele é oriundo da decomposição da matéria orgânica a partir de algumas espécies de bactérias. Tá? Então, quando você tem lá o tratamento do esgoto, né, o esterco de animais, o gás que é gerado, né, é chamado de biogás, dessa decomposição, ele pode ser e é muito utilizado como fonte de energia, como energia também, certo? Também o biodiesel, né, o biodiesel, ele também é derivado de fontes renováveis, como por exemplo óleos vegetais, muito utilizado, por exemplo, o óleo da mamona, certo? O biodiesel, ele pode inclusive substituir parcialmente ou até totalmente o diesel que é proveniente do petróleo, que é uma fonte não renovável, certo? A energia hidráulica, grande fonte de energia renovável, energia hidráulica, muito utilizada no nosso país. Olha lá, é o aproveitamento da energia potencial gravitacional, da gravidade da água presente em uma represa elevada. Então, através da força da gravidade que é gerada, que existe, né? E a queda desta água proporciona a formação, né, ou a geração, melhor dizendo, da energia que vai, né, fazer a energia circular. Principalmente no nosso país, nós temos uma grande utilização, porque nós temos uma bacia hidrográfica imensa, certo? Então, olha lá, acompanhe comigo, em países com grande quantidade de rios e com relevos adequados, a energia elétrica ela é produzida através do uso de energia hidráulica gerada nas hidrelétricas, nas chamadas usinas hidrelétricas, certo? Porém, a energia hidráulica, né, ela que é gerada nas usinas hidrelétricas, ela vai acabar acarretando alguns impactos, porque a construção das hidrelétricas gera alguns problemas. Aí, alguns problemas listados, como por exemplo, principalmente a translocação da população local, a perda de espécies, tanto vegetais como animais, porque muitas áreas serão inundadas, né, na construção dessas hidrelétricas, né, na construção dessas barragens, né. Os rios que servirão ali de fonte dessa energia,
sofrerão uma modificação no seu curso, uma modificação na geometria hidráulica, além do impacto visual e o impacto também sobre a chamada ictiofauna, né? Então, o hábitat de populações, o hábitat, a questão ecológica envolvendo as espécies ali que ali habitam, que ali vivem, sofrerão grandes impactos, poderão sofrer grandes impactos, certo? Uma fonte ainda de energia renovável é a chamada maré motriz, que são as energias das marés, né, através do movimento das ondas, né, entre a diferença entre a maré alta e a maré baixa, que faz girar turbinas e promovendo a geração de energia a partir destes movimentos, certo? E por último, para terminar, a energia geotérmica. Até coloquei para vocês aí, geo significa terra e térmico, tudo que é térmico, né, está correspondente a calor, certo? Então é uma energia que ela é obtida do calor, mas é um calor proveniente da própria Terra, do próprio planeta, tá? E geralmente gerada em torno a menos de 64 quilômetros da superfície da Terra, né? Esse calor ali existente em uma camada de rochas chamada de magma, certo? Podendo atingir até 6.000 graus Celsius. E como que chega até a superfície? Através dos vulcões, né, da liberação dessa energia através dos vulcões, ou também de gases que são liberados e com o seu resfriamento eles acabam aquecendo as águas subterrâneas que vão aflorar na forma do que nós chamamos de geysers, né? Aquelas minas de água quente naturais. Então, esta energia também não muito utilizada, mas pode ser utilizada como fonte de energia renovável. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esse tema e fiquem atentos para as próximas videoaulas. Um grande abraço, pessoal.